observados ainda. Bom, além dos limites de dívida e de operação de crédito, há também um limite de restos a pagar. Esse limite ficou muito conhecido pelos prefeitos, é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e é tipicamente uma regra de final de mandato. O que diz o artigo 42? Que é vedado contrair obrigação de despesa no último ano de mandato, sem que ela seja integralmente cumprida, ou, caso reste parcela dessa despesa a pagar, sem que haja disponibilidade de caixa suficiente para fazer frente a essa despesa. Ou seja, o gestor deve deixar a casa arrumada para o sucessor. Se ele deixar restos a pagar, como o próprio nome já indica, não são restos a orçar, a empenhar, são restos a pagar. E para pagar, ele precisa ter dinheiro. Então, se ele deixar restos a pagar, deve deixar também a disponibilidade de caixa para fazer frente a essa obrigação de despesa. Esta é uma das regras de final de mandato da LRF. A LRF sempre prevê regras mais duras no final de mandato. No caso da despesa de pessoal, por exemplo, é proibido fazer contratações, adotar atos que aumentem a despesa com o pessoal 180 dias antes do final de mandato. Ora, então a gente pode dizer que existem 3 níveis de regras na LRF. Existem as regras gerais, existem regras mais duras no final de mandato e também regras mais flexíveis em situações especiais, como, por exemplo, desaceleração econômica, crise monetária e cambial e etc. Bom, além disso, é preciso observar também que, após os mecanismos de compensação e correção de desvios, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai estabelecer uma série de relatórios que deverão ser publicados, inclusive em meios eletrônicos. Esses relatórios compreendem o relatório resumido de execução orçamentária, que deve ser publicado a cada 2 meses, 30 dias após o período a que se refere, um relatório bimestral, e o relatório de gestão fiscal. Esse relatório de gestão fiscal é quadrimestral e deve também ser publicado até 30 dias após o quadrimestre a que se refere. Os manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, então, trazem os demonstrativos que devem compor o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Esses relatórios devem ser colocados à disposição do público e devem ser também enviados aos tribunais de contas. Os tribunais de contas desempenham um papel importante no que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eles são os órgãos de controle encarregados de verificar se os entes efetivamente cumpriram os limites e as regras previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se os entes não tiverem cumprido e não tiverem adotado aquelas medidas necessárias à recondução aos limites, então, eles estarão sujeitos a restrições institucionais. Essas restrições institucionais correspondem à suspensão de operações de crédito, à suspensão de garantias e à suspensão de transferências voluntárias. Ora, são sempre condições suspensivas. Uma vez comprovado que o ente atende aquelas condições previstas na legislação, esses fluxos são retomados. Além disso, os gestores em si